Oi, meus queridos! Olha só quem eu trouxe hoje aqui para ter aula com a gente. Mas essa é outra, hein? Essa daqui é a Luli. Olha só que lindona que ela é, né, Luli? Hoje a Luli vai ficar aqui com a gente para ouvir sobre reações químicas. Vamos lá comigo, gente? Comigo e com a Luli, né, Lu? Dá tchau para todo mundo ali. Então, pessoal, reação química, que é o assunto de hoje, só para vocês lembrarem, é quando ocorre uma transformação da matéria. Então, a matéria ela é transformada. Na verdade, há uma recombinação aí dos elementos químicos de uma substância e outra. Veja só, eu chamo de equação química a forma da gente escrever essa reação química. Então, como vocês estão vendo aqui, olha, a gente utiliza, essa é uma reação química, certo? A gente utiliza as fórmulas moleculares das substâncias para poder escrever a reação. E a gente usa uma flecha para mostrar a transformação que ocorreu. Então, tínhamos duas substâncias aqui. Então, vocês estão reconhecendo ó, o CO2, que é o gás carbônico, né, dióxido de carbono, e o H2O, a água, certo? Reagem entre si e vão formar o quê? Novas substâncias. Olha só, a gente consegue formar, através dessa reação química, o C6H12O6, que eu acho que vocês já devem estar lembrando do que é a glicose, mais o O2, que é o gás oxigênio. Essa reação química é a reação química da fotossíntese, certo? Então, olha, a planta pega gás carbônico mais a água, reage entre si e transforma em glicose e oxigênio. Bom, sempre numa equação química, nós vamos ter o que está antes da flecha, a gente chama de reagentes. São as substâncias reagentes que vão reagir. E o que está depois da flecha, a gente chama de produto, certo? Tudo que está depois da flecha. Isso é importante vocês gravarem aí, vocês saberem, certo? Só que assim, existem vários tipos de reações químicas. Nós vamos falar nesse momento de alguns tipos de reação química inorgânica. Tem outros tipos de reação química também, mas nós vamos nos deter a falar sobre os tipos de reações químicas inorgânicas, certo? Vamos lá então, ó. Primeiro tipo, gente, reação de síntese ou adição. Como que é essa reação? Veja, o próprio nome já fala síntese, está sendo formado algo. Então, eu tenho uma substância A, né, hipoteticamente aqui, mais uma substância B que vai produzir, olha, uma substância C. Isso é uma reação de síntese, certo? Eu estou formando uma substância C a partir da adição, né, da soma de duas substâncias em separado. Então, olha o exemplo aqui, olha. Eu tenho Mg mais O2 e formando aí o MgO. Só lembrando a vocês que todos esses exemplos que eu vou dar, as reações químicas não estão balanceadas. Nós vamos aprender na próxima aula a balancear as equações químicas, tá? Nesse momento aqui, elas não estão balanceadas. Então, esse é o primeiro tipo de reação, ok? Vamos à próxima. Olha, reação de análise ou decomposição. Então, como é essa reação? Eu tenho uma única substância e ela vai se degradar, ela vai se decompor em duas ou mais substâncias, certo? Por isso a gente chama de decomposição. De uma única substância, eu tô quebrando em outras substâncias, tá? Então, o exemplo aqui, olha, NaN3 se transformando, então, em N2 mais Na. Só que esse tipo de reação, que é a reação de decomposição,
ela pode ser de 3 tipos. Vamos ver então como que são esses 3 tipos dentro da reação de decomposição. Olha, pode ser de eletrólise, de fotólise ou pirólise. A eletrólise é uma decomposição que vai acontecer a partir de correntes elétricas, certo? Então, tendo uma corrente elétrica como a fonte aí da decomposição, ela se chama eletrólise. A fotólise é quando ocorre a decomposição, mas pela luz, certo? Fotólise. E pirólise é uma decomposição pelo calor ou pelo fogo. Então, esses 3 tipos podem acontecer de decomposição. Vamos para a próxima. Reação de simples troca ou deslocamento. Olha só como que é isso. Eu tenho uma substância simples, então vocês já aprenderam que é substância simples, formada apenas por um elemento químico, e ela vai reagir com uma substância composta, formada então por 2 ou mais elementos químicos. E ela vai produzir o quê? Veja, vai produzir uma outra substância composta e uma outra substância simples. Mas como isso? Olha, o nome fala pelo deslocamento. Olha, nas substâncias compostas, eu não sempre tenho o cátion na frente e o ânion atrás? Veja só o que acontece, olha, na formação, né, na recombinação desses reagentes aqui, ele utiliza o quê? Dessa substância simples, ele utiliza como cátion e pega o ânion desta substância aqui, formando então uma nova substância composta. E sobrou quem agora? Sobrou como substância simples só o cátion daqui, certo? Por isso que se chama de simples troca. Foi uma simples troca, um deslocamento. Olha o exemplo, ó. Zn mais HCl formando ZnCl2 mais H2. Olha só a formação dessa substância. Pegou o Zn como cátion e como ânion, quem veio? O cloro, certo? E aí, quem que sobrou? O H que foi para cá, formando o H2, certo? Como substância simples. Muito bem, vamos para a próxima. Reação de dupla troca. Então, olha só, se lá era de simples troca, aqui então é dupla troca. Por quê? Eu tenho uma substância composta, AB, mais uma outra substância composta, XY, que vai formar o quê? Uma outra substância composta formada por quem? Olha só, o cátion desta daqui, vejam, com o ânion desta outra. E aqui, olha, o cátion desta substância com o ânion dessa substância. Então, houve dupla troca. Eles trocaram os pares, certo? Formando, então, 2 novas substâncias compostas. Olha aqui o exemplo, ó. H2SO4 mais BaOH2 formando H2O mais BaSO4. Então, veja só, ó. O cátion daqui mais o ânion daqui formou o H2O. Depois, o cátion dessa daqui mais o ânion desta formou o BaSO4. Então, houve dupla troca. Esse é o último tipo aí, então, de reação que a gente viu hoje, ok? Agora, vocês vão fazer exercícios onde vocês vão tentar descobrir aí, né, cada um desses tipos de reação química, apenas observando aí o que acontece com a reação, ok? Terminou! Acabou! E a Luli aprendeu tudinho. Será que vocês aprenderam também? A Luli tá craque já, ó, tá querendo até sair. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um beijão.
Tchau, tchau!